Agora, sobre essa disputa eleitoral, eu quero trazer também uma situação que acabou acontecendo neste estúdio aqui. Não nessa configuração, mas sim na configuração do Direto ao Ponto. Quando este Fábio Piperno fez esta pergunta ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Olha a cara dele. Pergunta difícil pra caramba. Governador do... Pode anular o voto também. É um bom caminho. O voto não é secreto? É ficar entre a cruz e a espada, porque eu não sinto confiança nenhuma condição de fazer um trabalho, um bom trabalho de gestão, não apresentou nada na campanha até agora, só lacração, e o outro pensa frontalmente de maneira oposta ao que eu penso. Bom, a pergunta do Piperno foi: num eventual segundo turno entre Nunes e Marçal, em quem o senhor votaria, governador? Boulos e Marçal. Perdão. Boulos. Nunes e Marçal não. Já deu tudo errado. Agora, às 5h50, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, volta a fita. Bom, aqui neste estúdio, sem ser nesta configuração, este cara, Fábio Piperno, fez a pergunta ao governador de São Paulo. Governador, no eventual segundo turno, entre Boulos e Marçal, em quem o senhor votaria? E aí o governador respondeu isso. Pergunta difícil pra caramba. Governador. Pode anular o voto também. É um bom caminho. O voto não é secreto? É ficar entre a cruz e a espada, porque eu não sinto confiança nenhuma condição de fazer um trabalho, um bom trabalho de gestão, não apresentou nada na campanha até agora, só lacração, e o outro pensa frontalmente de maneira oposta ao que eu penso. Bom, só que depois o governador teve que recuar diante de tamanhas críticas que passou a receber sobre como assim, governador, entre Boulos, que representa a esquerda, e um candidato da direita, o senhor anularia o voto, né? Ou seja, não votaria contra a esquerda, contra Guilherme Boulos? O que isso rendeu, hein, seu Fábio Piperno, o senhor que foi o autor dessa pergunta, agora explique. Ele recebeu muitas críticas hoje, por exemplo, o vereador Carlos Bolsonaro. Sim. Também se posicionou. Temos aí a postagem do Carlos Bolsonaro, né? Então vamos ver. Vamos botar aqui no telão, ó. Não existe voto nulo contra a esquerda. Fizeram isso no passado com o presidente Bolsonaro e isso ajudou a levarem o PT ao poder. Hoje, passados menos de 2 anos, o país está sendo devastado pela facção. Que Deus abençoe o Brasil. E aí depois o próprio governador mencionou que Carlos Bolsonaro tem razão, que ele cometeu um erro, um equívoco ao falar daquela forma. E em outra entrevista, ele disse que foi uma resposta descontraída, mas que não revelaria, de fato, o movimento que ele faria, que claramente ele é contra Guilherme Boulos e a esquerda assumir aqui a capital de São Paulo. Continue, Piperno. Então, é claro que realmente ele acabou sendo pressionado, né? A gente viu nas redes sociais, a gente viu políticos, manifestações de gente do mesmo campo político ideológico que ele fazendo esse tipo de pressão, dizendo ser inconcebível esse tipo de dúvida. Mas, e aí o governador aparentemente chamou o VAR e, parece que está cedendo em relação a isso. Mas eu ainda insisto na questão, veja, por mais diferenças ideológicas que eu possa ter em relação a um candidato, existe uma questão de escrúpulos que elas, eu acho que elas estabelecem um determinado limite, uma linha de corte. Gani, que você acha que consequência que isso traz para o governador a médio e longo prazo? Eu acho que foi um deslize da parte dele, ele faz um bom trabalho, ele tem uma identificação orgânica, como ele mesmo pontuou em relação ao Bolsonaro. Eu acho que isso não vai arranhar a imagem dele e ele está apoiando o Nunes. Inclusive trouxe um bom argumento nesse apoio que diz que há muita sinergia, né, com a Prefeitura de São Paulo e ele gostaria que o trabalho dele enquanto governador continuasse e dependesse aí da continuidade do trabalho na Prefeitura. Então ele chama atenção para algo até que poderia ser mais explorado, né, na campanha do Nunes. Acho que foi um deslize da parte dele, não merece ser crucificado dessa maneira. Como que você avaliou esse episódio, hein, Zé Maria? Pois isso não é voto, né? Isso é um pesadelo, mas acho que o governador tem razão de reagir daquela forma. Mas, de qualquer maneira, eu sempre digo aqui, vou reforçar, a disputa em São Paulo está de tal forma aberta que ninguém sabe nem mesmo quem é que vai para o segundo turno.
E isso pode acontecer, sim. Essa versão piperno aí pode, sim, acontecer. Exatamente. Agora, Gustavo Segré, no dia seguinte o governador já fez movimentos bem aliados ali a Nunes, né? Foi com ele ao Mercadão, já participou mais intensamente da campanha, mantendo então essa defesa dessa parceria que ele diz ser o caminho correto para a capital de São Paulo, em parceria com o governo do estado de São Paulo. Como é que se avalia toda essa situação? Ele está fazendo uma aposta, e está certo. Na aposta eleitoral não interessa ir apostar aquele que ganha, interessa que ele aposte aquele que representa melhor as suas ideias e a sua gestão. Nunes, claramente, digamos que ele já conhece a forma de governar do Nunes, ideologicamente está perto, até por uma situação de confronto contra o Boulos, por um lado, e essa aparição do Marçal que ninguém estava esperando, e que se a gente avalia todas as opções eleitorais na justiça eleitoral, e não estou me referindo a questões de redes sociais, me refiro a denúncias contra o presidente do PRTB, me refiro a denúncias de uma ex-vice-presidente do PRTB que diz que tem filiações erradas, fora do prazo, ou seja, tem muito contexto ainda que pode alterar essa composição de candidatos. Ou seja, o Marçal hoje está bem, mas corre o risco de não chegar até lá. E, lógico, aí vai ser aproveitado nessa hipótese de que não tentaram coibir a possibilidade de que outro candidato, não. Deve cumprir a lei eleitoral. Se o partido afiliou ele de uma forma errada, com um prazo diferente ao que a lei determina, não vai poder disputar essa eleição. Mas, de qualquer maneira, coloca o Marçal dentro de uma política que antes não existia. Ele hoje é um candidato ao que for que seja, com um segmento muito grande das pessoas e que pode alterar, se chegar até o final, esse controle de quem chegará no segundo turno. Agora, Piperno, essa situação reforça mais uma vez também a visão que se tem, ou o olhar sobre os padrinhos políticos das eleições aqui de São Paulo e não somente sobre os candidatos, porque isso reverberou de uma maneira tão intensa que qualquer movimento que aconteça a partir de agora ou desde que essa campanha começou pode alterar também os rumos dos candidatos ali na escolha do eleitor. Pode sim. Veja, até para deixar bem claro, eu considero o governador Tarcísio o melhor quadro que a direita brasileira tem hoje. Mas eu acho que também o governador, ao expressar essa indecisão que agora ele prefere evitar o tema, o governador também está lançando um olhar estratégico de futuro para 2026. Ele sabe muito bem, está encarando isso com muita lucidez, que um eventual sucesso do Pablo Marçal aqui em São Paulo vai embolar esse campo da direita para as próximas eleições, mas isso você não tem a menor dúvida. E mesmo que ele chegue ao segundo turno perdendo, eventualmente perdendo, ele já se credencia para ser um nome muito forte para uma eleição majoritária em 26. Uma eleição majoritária pode ser ao Senado, pode ser o governo, eventualmente a presidência, mas ele já vai ter, ele já não parte mais de zero como aconteceu agora. E é óbvio que o governador enxerga isso. Agora tem uma questão interessante que o governador falou também depois dessa menção dele sobre a possibilidade de anular um voto num segundo turno entre Boulos e Marçal, que ele diz que o Marçal hoje é o caminho para que o Boulos chegue à Prefeitura de São Paulo. Então, um segundo turno entre Marçal e Boulos é o que poderia garantir que Boulos e a esquerda assumissem a Prefeitura de São Paulo, que é o que ele combateria até o fim. Ele, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Gani. Faz muito sentido a análise dele, porque há uma grande rejeição em relação a Pablo Marçal. Inclusive, parte desta rejeição está dentro da direita. Você tem pesos pesados da direita que não endossam a candidatura de Marçal, relacionando aí um passado muito obscuro dele, processos na justiça, agora uma possível calúnia em relação a Boulos, um apoio a Alexandre de Moraes em 2022, dizendo que a democracia do Brasil estava de volta, o que desagrada boa parte da direita. Então, tem muita gente com desconfiança em relação a Pablo Marçal. E, de fato, por conta dessa rejeição a ele, poderia levar aí a uma vitória de Guilherme Boulos. Faz muito sentido a análise do Tarcísio, sim. Pessoal, preciso encerrar aqui essa edição do 3 em 1. Amanhã tem muito mais. Piperno, obrigado.
Até amanhã. Tinha alguma coisa que você queria acrescentar, Piperno? Eu vi você se movimentando ali. Não, Sobre... estou de acordo com vocês, é exatamente isso aí.